Eu acho que a Edna Alves Pereira hoje, ela acordou e pensou, pô, como que eu vou ferrar com a vida do Corinthians hoje? O que eu posso fazer pra acabar puxando protagonismo pra mim mais uma vez e acabar prejudicando o time do Corinthians? Será que eu posso inverter algumas faltas, deixar de dar cartão? Ah não, eu acho que eu consigo ser superior a isso. Eu acho que eu posso deixar de marcar um pênalti claríssimo que o Corinthians pode ter e deixar o Santos buscar tentar o empate, né? É com essa frase magnífica que a gente, com essa indignação, melhor dizendo, que a gente começa mais uma live de pós-jogo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí pra nós e bora falar sobre essa vitória do Coringão. Vitória importante, né? Primeira vitória do Coringão em clássicos, as disputas dos camisas 10 em campo, Memphis Depay e Neymar, e deu melhor pro Coringão. Acabamos vencendo a equipe do Santos pelo placar de 2-1 e agora estamos muito mais do que isolados na liderança do Campeonato Paulista. Segue o vice-líder, irmão. Segue o vice-líder, porque o líder você já não tá conseguindo enxergar mais. Muito importante essa vitória do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Coringão vencendo a equipe do Santos pelo placar de 2-1. Vamos falar sobre os lances do jogo, sobre as nossas peripécias do senhor Ramon Dias, sobre a nossa querida e saudosa Edna Alves Batista, que ela não pode ver o nome Corinthians na frente dela, que ela vai querer prejudicar, isso já faz parte do DNA dela, essa arbitragem horrorosa que é da Edna Alves Batista, que mais uma vez fez uma arbitragem horripilante a favor do Santos e prejudicando o Corinthians, né, rapaziada? Corinthians veio a campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, o André Ramalho, o Tchoca e o Hugo na lateral esquerda, meio campo com Ranielli, José Martins, Carrilho e Garro, no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Teve essas boas mudanças, né, o Rodrigo Garro começando como titular, o Tchoca, que pra mim agora é titular. O Tchoca, ele carimbou a titularidade dele com a camisa do Corinthians. Hoje é o Tchoca mais alguém. Nem é André Ramalho e Tchoca, porque tem gente que tá falando que pode ser Félix Torres e Tchoca, tem gente que tá falando que pode ser o Tchoca e o Gustavo Henrique. É Tchoca e mais alguém, tá, rapaziada? Então, o Tchoca foi mais uma vez muito bem e mais uma vez o Hugo jogando clássico, né? O Ramon Dias, ele olha pro Hugo e fala, querido, você é tão bom que você vai jogar só os clássicos como titular. O Hugo jogou contra a Porcada, agora jogou contra o Santos também, e o Matheus Bidu ficou como opção no banco de reservas. Ramon Dias, que vamos falar muito sobre ele, tá? Precisamos falar sobre Ramon Dias e sobre aquelas substituições totalmente sem nexo do nosso treinador. Tudo bem, o time tá ganhando, eu não tô pedindo, eu não tô sendo fiel histeria aqui falando fora Ramon Dias não, mas a gente precisa contextualizar que o nosso treinador vem mexendo mal no time e fez com que o Santos quase empatasse o jogo, esse time horroroso do Santos, né? O Neymar, ele deve olhar pro Santos, ele deve falar, meu Deus do céu, aonde que eu fui amarrar meu burro, velho? Porque o time do Santos é extremamente limitado. O Neymar jogava bem naquela época, mas o time do Santos era bom, né? O time do Santos tinha boas peças. Agora, o time do Santos é uma ameba. Se quiser pensar em querer ter alguma coisa, o Santos vai precisar contratar uns 3, 4 aí por baixo, viu? Porque o time do Santos é muito ruim, tá? O Corinthians entrou em campo muito perdido, muito, assim, nervoso em campo, né? O Mateuzinho quase faz um gol contra no começo do jogo, né? E o Corinthians dando muito espaço pro Santos. Lembra que eu falei pra vocês? Eu até achei que o Soteldo ia ser o titular hoje, mas não foi. Então, esse meio campo do Santos, que é com o Guilherme, o Neymar, o Tiquinho um pouquinho mais à frente, acabou amassando a marcação do Corinthians ali, o Santos muito tranquilo no jogo, com muita liberdade para poder tocar a bola, para poder trabalhar as suas jogadas, e o Santos foi mais incisivo no começo do jogo, o Corinthians quase sai atrás do placar. Mas, numa jogada do nosso ponta direita, que para mim eu já adianto, é um dos destaques positivos do Corinthians hoje, chamado José Martins, o nosso ponta velocista, que a gente não tinha no elenco, ele faz um cruzamento muito bom, e o Yuri Alberto consegue
consegue se adiantar em relação ao zagueiro do Santos e abre o placar pro Corinthians. Puta que pariu, que gol importante esse gol do Yuri Alberto, rapaziada. Um gol que dá uma certa tranquilidade pro Corinthians, que o Corinthians consegue olhar pro chão, porque o Corinthians só tava olhando pra cima, tava totalmente perdido em campo, então o Corinthians consegue ter uma tranquilidade maior e consegue jogar bola, né? E depois, num lançamento absurdo do Rodrigo Garro, absurdo, o Memphis Depay não foi fominha, acabou tocando pro Yuri Alberto fazer 2-0 pro Timão, dando mais tranquilidade pro Corinthians. O camisa 10 do Santos, né, vulgo Neymar, mais uma vez não arrumou porra nenhuma contra nós, né? O Corinthians é o time que mais venceu o Neymar na história da carreira do garoto Ney, que agora perdeu mais uma pro Coringão e a gente consegue essa primeira vitória em clássicos aí no Campeonato Paulista nesse começo de ano, né, rapaziada? Ele tentou, teve um chute lá que ele conseguiu chutar bem a bola, o Hugo Souza fez uma defesaça, o Hugo Souza muito seguro no jogo de hoje, né? No lance do gol do Santos foi indefensável, mas no primeiro tempo o Hugo Souza conseguiu ir muito bem. Então o Corinthians leva esse 2-0 pro segundo tempo, né? Só que daí, meu parceiro, o Martini sente e em vez do Ramon Dias colocar o Maicon, por exemplo, colocou o Rian. Primeiro lance do Rian, ele dá um carrinho no meio do Neymar e toma amarelo. Porque hoje, cartão amarelo, meu parceiro, foi distribuído. Não, nem foi dado, foi distribuído, a rodo. Quem quiser do Corinthians, toma um cartãozinho pra vocês. Ramalho tomou, Tchoca tomou, Mateuzinho tomou, o Ranielli tomou, o Rian tomou. Teve um monte, tá? Isso é os que eu lembro, tá? Porque a Edna Alves, ela queria amarelar todo mundo, totalmente perdida, totalmente desqualificada e totalmente despreparada pra apitar um jogo. Pelo amor de Deus, diretoria do Corinthians, criem vergonha na cara de vocês e não autorizem mais que essas situações aconteçam contra nós, velho. Porque vocês acabam não dando esse embate em cima da federação e acaba aceitando uma parada dessa. É um absurdo isso aí, cara. É um absurdo o que a Edna Alves fez. Mano, no primeiro tempo, rapaziada, um lance claro de pênalti. Claríssimo de pênalti. Onde a mão não tava, o braço não tava colado no corpo. O braço tava levantado. A bola ia diretamente pro Yuri Alberto, que tava sozinho dentro da área. A bola bate na mão do zagueiro e nem o VAR chama. Nem o VAR chama. Quer mais? No segundo tempo, Rodrigo Garro toma um tapa no meio da cara. O cara pega e bate na cara do Garro. O VAR não chama. Não chama de jeito nenhum. Mano, que absurdo que foi essa arbitragem horrorosa contra o Corinthians, cara. E depois que o Kaikai foi embora, que o Neymar saiu do time e entrou o Soteldo, o Santos melhorou. Aí o time do Corinthians, ele acabou sofrendo mais do que não sei o que. O time do Corinthians acabou morrendo dentro de campo e o Santos conseguiu controlar as ações e quase ele empata o jogo. Quase que o Santos empata a partida. Então o Corinthians veio pro abafa, recuou todo o time, entrou Rian, entrou Alex Santana, entrou Thales Magno, Romero e Léo Maná no segundo tempo. O Ramon Dias, ele tira o Rodrigo Garro, tira a criação do Corinthians, demorou um ano pra ter tirado o Memphis. Essa é a minha contestação. Eu não sou fiel histeria de querer falar fora Ramon Dias, mas as substituições do Ramon Dias estão extremamente erradas, mano. Extremamente erradas. Então o Corinthians consegue se aguentar, toma um gol de cabeça que pra mim foi falha do André Ramalho, indefensável pro Hugo, um golaço do Guilherme que ele consegue se adiantar e cabeceia no contrapé do Hugo. Então o André Ramalho deveria ter acompanhado isso, não acompanhou, não fez uma partida ruim, tá? Não fez uma partida ruim o André Ramalho, só ramelou nesse lance do gol do Santos. E o Santos tentou ali uma reação, fez um abafa e tudo mais, mas sem muito também agredir a equipe do Corinthians. Final de jogo, Corinthians vencendo a equipe do Santos pelo placar de 2-1, indo para 25 pontos no Campeonato Paulista. Agora vai jogar contra a Portuguesa no próximo sábado e depois encerra a fase de grupos contra o Guarani, tá bom? Então o Santos hoje, ele tá muito mal na sua colocação no seu grupinho lá. O Palmeiras também tá mal na sua colocação. E eles que não abrem o olho que podem ficar de fora da classificação do Campeonato Paulista. Vitória importante do Coringão, rapaziada. Vitória importante do Coringão. Destaques da partida de hoje, já vou adiantar pra vocês. Pra mim,
o Martínez foi o principal destaque. Por mais que o Martínez tenha jogado só um tempo, e não é de agora, né? Chega no segundo tempo, ele acaba saindo, sentindo alguma coisa, mas o Martínez jogou muito, deu muito ritmo no meio-campo do Corinthians, e também, com certeza, o Rodrigo Garro, que deu um passe primoroso pro Memphis na hora do segundo gol do Yuri. E também eu vou colocar o João Pedro Choca como destaque do jogo do Corinthians hoje. Partida perfeita, muito bem, carimbando a sua titularidade e fazendo com que o Ramon Dias pense do outro lado, porque no lado esquerdo é João Pedro Choca como titular na zaga do Coringão, rapaziada. Então, rapaziada, Coringão vai a 25 pontos, vence bem, consegue ter uma vitória no Clássico que traz confiança pra gente. Agora a gente joga contra a Portuguesa no próximo sábado, depois a gente vai pra Libertadores no dia 19 enfrentar lá na Venezuela a equipe da Universidade Central. Então o Corinthians, mais uma vitória no Campeonato Paulista. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam do jogo, comenta também pra vocês quem foram os destaques, comenta sobre essa roubalheira que se chama Edna Alves Batista e também sobre as substituições erradas ao meu ver, e eu quero saber a opinião de vocês, essas substituições feitas pelo Ramon Dias, beleza, rapaziada? Muito obrigado, e você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto, valeu, é nóis.